capítulo, Evangelho, capítulo 4, ressurreição e reencarnação, item 4 e 5. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se inteirarem com a precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia sim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança, e se conhecia seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Item 5. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis de que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E entretanto vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Está em São João capítulo 3, versículo de 1 a 12. As religiões, todas as religiões, são necessárias. São necessárias porque a humanidade da terra ainda são um espírito muito imaturos e ainda muito ignorantes das realidades espirituais. Todas elas são importantes e necessárias, mas todas elas também trazem seus artigos de fé, seus dogmas, suas convicções, suas crenças, mas mesmo assim, todas são muito importantes, porque com a imaturidade do Espírito encarnado na Terra, cada uma está ensinando aquilo que o Espírito é capaz de absorver. Portanto, pode observar que existem religiões em todos os níveis de ensinamento. Aquelas religiões são simples, que ensinam coisinhas bem infantis, né? Por exemplo, reencarnação, ressurreição. Quer dizer, uma religião que ensina ainda até hoje a ressurreição é porque é uma religião bem infantil para aqueles que não têm mente ainda para compreender o processo de reencarnação. Muitas já têm esse conhecimento, esse ensinamento, mas mesmo assim todas elas têm seus artigos de fé, todas elas têm suas limitações, todas elas têm suas convicções e todas elas acabam trazendo uma certa limitação. E o Espiritismo também não está fora disso.
Apesar que ela está um pouco mais ampla, ela vai um pouco mais além, mas também não está livre disso. Não a doutrina, porque as religiões não têm barreira, é o humano que cria as barreiras. Porque as religiões que são os adeptos dos estudos das escrituras sagradas, né, o Torá, a Bíblia, bem interpretado, as barreiras que são criadas nessas religiões não existem. Mas acontece que o homem não tem olhos para ver onde é que está o ensinamento, onde é que está a profundidade do ensinamento. Porque aquele que estuda uma Bíblia, que por mais que ela seja complexa de compreender, mas se ele olhar com os olhos do Espírito, ele vai enxergar que tem reencarnação, que existe muita coisa, muito além da compreensão daqueles que estão procurando aquele ensinamento. Então, por esse motivo, todas elas estão no nível correto para o ser humano que estão adeptos àquelas doutrinas. É impossível você pegar um evangélico que tem aquela visão de vida e pôr ele dentro da doutrina espírita, ele não vai compreender, de espécie alguma, ele não vai nem compreender, nem acreditar e nem aceitar. Então ele não está pronto para vir para cá, ele está pronto para estar lá. Quem sabe numa próxima encarnação, ou daqui umas duas, ele esteja pronto para vir para cá, porque o Espírito vai aprendendo, ele vai absorvendo aquele conhecimento, e aquilo chega no limite da busca de cada um. Então, quando ele completa a sua busca de conhecimento, onde é que ele está inserido ali para aprender, aquilo acabou, não tem mais o que ensinar para ele vai buscar outra coisa. É impossível, porque a evolução está dentro do nosso DNA. É impossível a criatura não buscar por ele mesmo o processo de evoluir, desde que ele esteja com a boa vontade de evoluir, porque existem espíritos que não querem evoluir também, não querem evoluir moralmente, claro, mas intelectualmente e na tecnologia todos buscam essa evolução. É infalível, todos os espíritos do universo buscam a evolução intelectual e a tecnológica. Agora, moral, nem todos buscam, porque progredir no lado moral é muito mais difícil, é muito mais complexo. Você precisa de abrir mão de muitas coisas que é muito prazeroso para o ser que está vivendo ainda na ilusão da vida. Então, dificilmente ele vai buscar esse lado. Mesmo que ele não busque, ele acaba evoluindo muito pouquinho, muito lentamente, mas ele não está buscando um pouco aquela boa vontade de crescer e de evoluir. Aqueles que estão inseridos nas religiões, por mais limitadas que elas sejam, eles vão aprendendo, não importa quantas encarnações ele vem nela, mas a hora que ele se completar de ensinamento, que ele não tem mais o que ensinar para ele, ele vai buscar outra coisa, porque o Espírito busca mesmo. Isso é uma coisa que ele não consegue evitar. Aí ele vai buscar onde está ensinando mais. Aonde que vem? Espiritismo. Uns vêm porque querem ensinamento, querem aprender mais, outros vêm porque são trazidos, porque são devedores, porque precisa ter uma chance mais ampla para poder quitar débitos, né? Que vem com a mediunidade ampla, muito aflorada, com a misericórdia divina, para poder ter possibilidade de quitar débitos com muito pouco tempo de existência. Então, vem para a doutrina espírita. E aqui a gente amplia o conhecimento que a gente adquiriu em outras épocas, em outras vidas. A gente amplia, não importa de que você busca, quanto de amplitude você consegue adquirir no ensinamento aqui, mas você sempre cresce mais. Sempre você tem uma compreensão maior. A tal ponto de dogma de ressurreição não fazer parte do nosso calendário, nem do nosso vocabulário. A gente já sabe que a reencarnação é um fato absoluto, que a gente não tem um pingo de dúvida nenhuma, mesmo que a gente não vê, mesmo que a gente não lembre, mas a gente tem o depoimento constante dos espíritos que conversam com a gente, tem uma prova mais cabal, mais sensata do que conversar com um espírito que desencarnou, que já viveu outras vidas, que vai nascer, que vai viver outras vidas. Então, isso é uma prova irrefutável, completamente científica, que a gente não tem como negar. E esses outros irmãos que buscam essas outras filosofias, eles não buscam esse lado. Então é difícil deles acreditar mesmo. É difícil acreditar. Mas a gente está aqui é para crescer, é para evoluir cada vez mais. Então as religiões são muito importantes para todos. Todas elas são importantes. Por mais que limitantes que elas possam ser aos nossos olhares, ao nosso ver, elas são importantes para quem está nela. Para nós que estamos aqui, já não faz muito sentido, mas para quem está lá faz muito sentido ele estar ali.
Então ele vai aprender o que ele precisa aprender ali, o que ele é capaz de absorver ali. No futuro, ele vai buscar onde é que está ensinando mais, porque ele vai querer mais, ele vai buscar mais. Mas mesmo assim, as limitações, todas as religiões têm as suas limitações também. As religiões não são infalíveis no processo evolutivo para a eternidade do ser. Elas não são infalíveis no processo evolutivo do ser. Elas são limitadas também. Por que são limitadas? Porque todo ensinamento vem com uma quantidade suficiente capaz de a humanidade absorver. Ela não vem com nada além que vai ofuscar. Então o Espiritismo traz muitas verdades bem avançadas, mas mesmo assim ainda não é tudo. A gente pensar que o Espiritismo veio tudo de ensinamento para nós é um ledo engano, porque não veio tudo. Tem muito mais. Eternamente vai vir novos ensinamentos. À medida que a gente for evoluindo, os ensinamentos serão outros. Quando nós tivermos absorvido o conhecimento da doutrina espírita e aplicado na nossa vida, outros ensinamentos virão, porque já está vindo. Apesar da doutrina espírita ser jovem, né, mesmo assim já está vindo novos ensinamentos, porque a Terra está passando por um processo transformador muito grande. Não só a Terra, o universo inteiro está passando pelo mesmo processo, mas como nós estamos aqui, a gente fala daqui. Então nós estamos envolvidos nesse processo transformador. E esse processo não é para o planeta, apesar que o planeta também entra nesse processo todo, mas é para a humanidade que está aqui, é para nós. Então as religiões nos ajudam a chegar até aqui, mas se a gente quiser ir mais além, já começa a ser um estorvo. Porque uma coisa você pode ter certeza, todas, indistintamente, todas as religiões tiram você da ignorância, tiram você da treva, tiram você da lama. Mas quando você quiser alçar voo, todas elas te barram. Para alçar voo, as religiões é um empecilho, todas elas. Tanto é que planeta de regeneração plena, as religiões deixam de existir. Por quê? Porque o espírito está pronto para alçar voo. As religiões é apenas para ensinar a gente a crescer as asas do conhecimento e da moral, da inteligência e do amor. Quer dizer, duas asas. Normalmente, o ser em evolução, ele se preocupa mais com o lado mais fácil, que é o lado intelectual, é o lado do conhecimento, que ia ser bem mais fácil de aprender. O lado moral é muito mais difícil, porque você tem que deixar de ser um ser para ser outro ser. Você tem que renunciar ao seu ser antigo para absorver um ser renovado e transformado. Então é muito difícil. Como que a gente vai deixar os nossos hábitos, aquilo que para nós é prazeroso, a gente adquirir hábitos que para nós é estranho no primeiro momento? Então é muito difícil, porque a gente cria aquele apego por tudo, zona de conforto. A gente não sai disso, porque isso é parte da natureza humana, a gente estabelecer uma zona de conforto e a gente acomodar com aquilo. E quando chega a hora do universo dar um empurrão, a gente sofre as consequências, a gente não quer. É uma coisa que a gente nega dentro da gente. Raramente algum espírito que gosta de evoluir, ele não precisa disso, mas é muito raro. Normalmente todo mundo precisa dos empurrões mesmo. Então os empurrões vêm em maneira de catástrofe, de sofrimento, de dor, de tudo quanto é natureza para te empurrar para frente. Quando a pessoa busca Deus ou busca uma religião, pode ter certeza que está no fundo do poço. Com raras exceções, as pessoas já são inseridas dentro de uma religião, ou porque já nasceu numa família que é religiosa, já é obrigado a estar ali dentro, já se habitua, já fica, já cresce e já vai formando os seus descendentes ali dentro também. Mas no meio espírita não acontece dessa forma, porque existe uma liberdade de expressão, aquela livre-arbítrio, que a gente tem todo o direito, ir e vir, fazer o que quiser, escolher o que quiser, escolher o certo, escolher o errado, escolher aprender, escolher não aprender, escolher fazer o bem, escolher fazer o mal, porque a gente já chegou num nível que a gente já tem condições de saber que nós temos a liberdade de escolha. Nas outras religiões existe o dogma impunitivo, que as pessoas têm que fazer aquilo. Ele é obrigado a fazer aquilo, porque senão Deus vai punir, Deus vai mandar ele para o inferno e ele vai sofrer para a eternidade. Aí as criaturas que estão inseridas nesse tipo de ensinamento, eles têm medo, eles não vão fazer nada, eles não erram.
Apesar que erra pra caramba, né? Porque os erros que eles mais cometem é os erros mentais, é os erros do sentimento que não é percebido, né? Os erros de comportamento externo, eles evitam, mas isso não é suficiente. Então, é por isso que existe a barreira muito grande, porque se o espírito estiver pronto para alçar voo, aquela religião já virou um dogma, já virou uma barreira, impede dele voar. A gente vem com a doutrina espírita, mesma coisa, a gente vem com as asas maiores, a gente vem mais pronto para absorver mais conhecimento, porque a gente está em busca de mais, a gente está pronto para o novo, a gente vem e aprende mais um pouco. Mas, com rara exceção, quem está aqui aprende verdadeiramente o que tem. Por que aprende com raridade? É porque quase não se aplica o que se aprende aqui. A gente vem e estuda o Pentateuco, a gente para muito mais um pouco no Evangelho e no Livro dos Espíritos, que são as bases mais fundamentais para o nosso aprendizado. E o que a gente absorve desse conhecimento, desses conhecimentos desses dois livros? A gente absorve, teoricamente, muita coisa. Mas na prática é muito difícil a gente ver quem consegue praticar isso aí. E muita gente acha que pratica, mas não pratica. Porque a gente está vendo no nosso movimento aí, quanto julgamento tem dentro de uma casa espírita. A gente nem vai falar da humanidade, não, que a humanidade é quase 100% julgadora. Mas nós estamos falando no nosso meio, porque está aprendendo que não se deve julgar. Então, na doutrina espírita, está todos os ensinamentos, desde o tempo de Moisés, de Jesus, Kardec, está os ensinamentos, tudo aqui de forma mais clara, e as mais simplórias e as mais objetivas. E são muito pouco observados. Estuda-se tanto o Pentateuco, aprende-se tanta coisa, mas esquece do que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Eis aí todos os ensinamentos dos profetas. Basta só isso. O que o ensinamento kardecista traz para nós, além disso? Por que não se aplica isso? Por que não ama a todos iguais? Se grita aos quatro ventos que ama a Deus, que ama Jesus, mas não ama o próximo. Como ama o próximo se não respeita o próximo? É tudo ensinamento de Jesus, hein? Não tem amor próprio. Então, ensinamento de Jesus, está tudo aqui, repetido, com tudo que Jesus ensinou, com mais amplo, com mais explicações. Jesus não ensinou também, fazer aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse? Quer ensinamento mais profundo do que esse que está no Pentateuco inteirinho para ensinar essas coisinhas simples, singela, fácil de entender, mas tão difícil de aplicar? Por que não faz para os outros aquilo que gostaria que fizesse para si mesmo? A gente vê isso no nosso movimento? A gente não vê. A gente vê pessoas com um olhar julgador, a gente vê pessoas que criticam fulano, não sei quanto, por causa de comportamento, por causa de crença que limita, porque não acredita que isso não existe, que isso não pode ser. Isso são julgamentos. Isso aí está fazendo aos outros o que gostaria que os outros fizessem para ele. Então está ao contrário dos ensinamentos de Jesus. Não está absorvendo, não estão compreendendo. Então não está sendo verdadeiramente espírita. O que é as bases, os pilares fundamentais da doutrina espírita, que é totalmente esquecido? Só tem dois pilares fundamentais na doutrina espírita. Você pode estudar a sua vida inteira, pode estudar encarnação após encarnação da doutrina espírita. Só tem dois pilares, nada além deles. Primeiro ensinamento, espírita, amai-vos. Existe esse amor absoluto no nosso meio, esse amor que tem que ser incondicional. É o amor que respeita, que compreende, que aceita, que olha todos como igual. É que compreende a limitação de cada um, sem julgar, sem criticar, porque aqui não é terra de perfeição, aqui não é lugar de perfeição. Onde é que está? Onde é que aplica? Onde é que está o conhecimento do Pentateuco, que estuda décadas e décadas? Onde é que está o amai-vos, o primeiro ensinamento? Isso é um pilar que tem que aprender. Que senão não aprendeu. Senão vai ter que repetir na próxima encarnação. E qual que é o segundo pilar? Instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Instruir significa apenas conhecer o Pentateuco?
Conhecer é uma coisa, se instruir é outra. Instruir é se educar. Se instruir é aplicar aquilo que você aprende. Esse é instruído. Aquele que aplica, ele aprende a amar-vos, ele aprende a não fazer para os outros aquilo que não gostaria que fizesse para ele aprende. Isso está dentro desses 2 pilares, não precisa estudar o resto não, basta só isso aqui. Mas para aprender isso aí, precisa estudar tudo e ainda esquece de aplicar isso. Então são muito poucas coisas. A gente não aprendeu ainda a amar o próximo, aceitar todos como iguais. A gente não tem aquele olhar ainda de olhar todo mundo como igual. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém. No nosso, vou falar no nosso planeta, mas não é no universo. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso não é palavras nossas, não. São palavras de espíritos angelicais que falam para nós. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que vocês. Nós só somos mais velhos, temos mais conhecimento, e mais não somos mais evoluídos, mas não somos melhores. Todos são iguais. Cada um está no seu nível, cada um está no seu degrau, cada um está no seu aprendizado, cada um está na sua condição. Isso não torna ninguém melhor e nem pior do que ninguém. Porque todos foram criados igualzinho para atingir o mesmo objetivo. Todos iguaizinhos. Então, o que faz a diferenciação entre uns e outros é só o nível evolutivo que se alcançaram, mas não são desiguais, são iguais. Todos são iguais. E todos que estão aqui na Terra, neste momento, têm o mesmo potencial de dar um salto quântico na evolução. Só não faz porque não quer. Tudo está aqui. Tudo. A energia, o amor da espiritualidade, os ensinamentos, tanto dos livros quanto da espiritualidade, está tudo aqui. Só não evolui, só não desenvolve quem não quer. Porque o Espírito só faz o que quer. E ele tem todo o direito. Que isso é uma proibição cósmica, violar o livre-arbítrio de alguém. Deus não permite. Espírito nenhum viola o livre-arbítrio. Porque é terminantemente proibido. Entre nós encarnados existe uma violação de livre-arbítrio constante por causa da ignorância, por causa do falta de conhecimento, porque não compreende. Então, existe um desrespeito muito grande de uns para com os outros, exatamente por desconhecer essa lei, a lei do livre-arbítrio. A gente só faz o que quer. Deus permite. Porque se a gente estiver fazendo besteira, Deus permite. Por quê? Porque você vai aprender com as besteiras. Existe alguém que aprende só acertando? Porque se ele acertou, por que ele está acertando? É porque primeiro ele errou. Ninguém nasce pronto para só acertar. Todo espírito vai ter queda. Todo espírito vai começar lá de baixo. Quem começa lá na bonda, já chega na angelitude, numa primeira encarnação, ele nem sabe o que ele é. Ele nem tem consciência de si mesmo, não sabe nada. Ele precisa de repetir ensinamento, planetas e planetas, escola. Então ele vai passar por 1000 experiências diferentes umas das outras para ele aprender, ele mesmo aprender. Não é alguém que vai chegar, você está fazendo isso, está errado, você está fazendo isso aqui, está certo. E isso é coisa de religião. Religião dogmática que faz isso. Aqui não faz não, que está errado, faz isso aqui que está certo. O Espírito, não acredita nisso não, isso aqui é mistificação, isso aqui está errado. Isso aqui não pode, isso aqui não existe. Não existe alguma coisa no universo que não existe, quer dizer, isso é até um paradoxo, né? Nada existe no universo que não existe, tudo existe. Qualquer pensamento que a gente, por mais imaginação fértil que você tenha, é real, é verdadeiro. Tudo existe. Não pode não existir na nossa realidade, mas em alguma realidade existe. Porque existem livros que mostram para nós. Tem um livro de Ramatiz que chama Magia de Redenção. Leiam esse livro para vocês verem o que é a criação mental de um ser humano. As coisas que existem criadas ali, são criadas pela mente fértil e é alimentada pela própria mente. Enquanto tiver alimento naquela mente que criou, ela tem vida. E tudo criou, acabou. Não existe morte mais. Tudo que você criou de imaginação, por mais fantasiosa que ela chega, ela existe, tem vida. Você só transforma, porque tudo que é criação nossa é nosso. Tudo que você criou são seus filhos. Sua responsabilidade. Nesse livro, Magia de Redenção, ensina tudo isso aí.
Porque você criou, tudo que a gente pensa cria vida. E vida que vive com você. Então, se você tem pensamento que cria só porcariada, você só vive no meio da porcariada. E a doutrina espírita ensina isso para a gente. Ensina você a sanear sua mente para que você aprenda a pensar saudável, para que você não sofra o que você não quer sofrer, para não fazer aos outros aquilo que não gostaria que os outros fizessem para você, porque tudo que a gente emite de energia, de vibração, de sentimento para o outro, você está criando para você aquilo. Mesmo que o outro seja atingido, que ele é endereço vibratório, porque se ele estiver na mesma sintonia, ele recebe tudo aquilo, mas se ele não tiver, não recebe. Mas você criou, é seu. Se você criou o veneno é criado dentro de você. Você primeiro absorve aquele veneno, para depois você pôr no outro. Mas primeiro você tomou a primeira dose do veneno, é seu. Você criou. Então a gente precisa entender que os ensinamentos que nós estamos aqui é para o nosso crescimento. E ninguém evolui ninguém. A gente evolui só a gente, mas ninguém. A gente ajuda os outros também. Mas a evolução não, você não tem poder de evoluir alguém. Porque se tivesse este poder, Jesus evoluiria a humanidade inteira. Quer coisa que mais ele quer a humanidade evoluindo? Por que não faz isso? Ele tem poder para isso. Mas não faz, por quê? Porque não tem permissão. E nem tem necessidade. O que adianta pegar uma criatura ignorante, colocar ele na angelitude sem ter passado pelas experiências? Que valor que vai dar naquilo? Ele nem sabe onde ele está. Ele tem que vivenciar tudo, experiência por experiência, tem que caminhar palmo a palmo até chegar na angelitude, para ele valorizar tudo aquilo, experimentar e repetir as experiências até ele ficar completamente sólido naquilo que ele construiu para ele mesmo. É cada um segundo as suas obras, Jesus deixou bem claro. Se as suas obras é de trevas, você vive nas suas obras. Se as suas obras é de luz, você vive na luz. Mas todo mundo vai chegar na angelitude, não importa o tempo, todo mundo é eterno, todo mundo é imortal, não importa, você que escolhe quando você quer ir, você que escolhe o quanto você quer evoluir em cada encarnação, mas que você vai chegar, você vai. Não existe anjo que não foi demônio, e não tem demônio que não será anjo. Todo mundo já passou pelos mesmos degraus, todo mundo passou. Então, é preciso que a gente comece a fazer as mudanças dentro da gente, transformações reais, verdadeiras, reforma íntima profunda, porque não existe outra maneira de a gente absorver os dois pilares do Evangelho, que é o instruí-vos e amai-vos. Não tem outra maneira, porque fora da caridade não há salvação, que também está aqui. Então, a caridade real e verdadeira é a caridade do amor, da fraternidade, do amor incondicional para com todos. Aceitar todo mundo como igual, não como perfeito. Não cobrar a perfeição de ninguém, porque isso não está no nosso nível ainda. A perfeição sempre será relativa. Os seres angelicais, em razão a nós, são pureza, mas existem outros que são mais puros do que eles, então eles ainda têm mais coisas para subir, ainda tem mais degrau para aprender para subir. Então, a perfeição absoluta, só Deus. Abaixo de Deus é tudo perfeição relativa. Quanto mais velho o espírito, mais ele é elevado na hierarquia. Não é regra geral, porque existe espírito na condição de demônio que é muito mais velho do que um espírito angelical na criação. Mas ele escolheu ficar naquela condição, a escolha dele. Mas idade para estar na angelitude ele tem. Ele não está porque ele não quis, não escolheu ainda. Mas ele vai escolher. Todos escolherão. Não importa quando, porque a eternidade é para isso, para você construir o seu momento, a sua jornada. No presente ou no futuro? O quê? Ressurreição. Ressurreição? Não existe ressurreição. Não, Reencarnação. A reencarnação? Ah, bom. A reencarnação é você repetir vidas, entendeu? A gente morre, não acontece? Todo mundo não morre. Então, a gente fica no mundo espiritual. Então chega o momento da gente voltar para cá, igual a gente não nasce aqui, já não fica velho e não morre. É o tempo de vida de cada um, né? Chega uma hora que você tem que ir embora, porque seu corpo vai acabar a energia, pronto, esgotou, acabou. Quando você vai para o mundo espiritual, você está nascendo de lá e você vai envelhecer de lá como espírito, não da mesma forma daqui. Você vai passar um período de lá, para você vai chegar no momento que está na hora de encarnar de novo, né?
Isto para quem quer evoluir, para quem não estabelece barreiras para a limitação. Porque tem gente que não quer encarnar, ele fica. Ele vai ficar, não quero encarnar não, então tá. Ah, não quero encarnar não, tá. Aí a hora de cada um chega. Então, existe a fila. Está na hora de encarnar, vamos, então tá, vamos preparar. Então se prepara você para encarnar de novo. É outra vida, é outra personalidade. Você não lembra quem que você era no passado, você vai como se estivesse nascendo agora, tudo novinho, mas você já existiu, porque não lembra. Mas no futuro, mesmo que existam em outros planetas, certo? É sempre no presente e no futuro. Olha, o futuro não existe, só existe o presente, é só presente, né? Você está agora aqui, por exemplo, você agora está Cleomar, né? Então, por enquanto. No passado, Cleomar não existia, mas você, espírito, existia, era uma outra personalidade, outro ser vivendo outra experiência. Então, a experiência quem adquire é o espírito, o corpo é só o instrumento para o espírito adquirir a experiência. Na próxima encarnação, aí você, espírito, vai vir de novo, você não vai lembrar que foi Cleomar, que foi fulano, ciclano, você não vai lembrar disso. Mas você vai lembrar do que você vai representar naquele momento. É um fulano de tal, uma nova personalidade, com um objetivo, com um aprendizado para um ensinamento. Aí você vai absorver aquele conhecimento. De cada encarnação, você vai aprendendo um pouco mais, aprendendo um pouco mais. Até o conhecimento adquirido tornar você um ser angelical. Entendeu? É conhecimento. É como se fosse um diploma. É outro tipo de existência. Hein? É outro tipo de existência. Outro tipo. Não é uma outra existência para uma vida física, mas para o espírito é só repetição. O espírito é repetição. Nós estamos aqui encarnando aqui, de centenas ou milhares de vezes aqui. E nós já viemos de outros lugares, que já encarnamos lá também centenas, milhares de vezes, viemos para cá. Quase a grande maioria estão aqui repetindo o processo de evolução, né? E muitos vão continuar indo embora para o planeta para continuar repetindo outros processos. E alguns já vão aprender aqui mesmo, já pronto, já vão ascender junto com a Terra, já vão subir outro degrau. Isso vai para a eternidade até que não precise mais encarnar. E vai chegar um momento que a reencarnação já não é necessária mais para isso. Você continua evoluindo, mas é só em corpo mental para cima. Não precisa encarnar mais. Encarna só se for uma missão, um sacrifício. Aí você desce uma energia, faz uma descida energética para adquirir um corpo para encarnar de novo. Mas como missionário, não como necessidade. Porque por enquanto é uma necessidade. A gente não evolui se não encarnar. Jesus não disse aqui, é preciso que nasçais de novo, né? Quem é da carne é da carne, quem é do espírito é do espírito. Quem precisa nascer da carne e do espírito, quer dizer, da água e do espírito. Então é a única maneira, é o único processo para evoluir o ser até chegar num nível que ele não precisa de encarnar mais. Mas isso não vai muita coisa, não vai passar muita água debaixo da ponte ainda.